Fala pessoal, e aí, pronto? Estão treinando tudo? Estão fera já no Excel? Estão ficando, né? Isso mesmo. Vamos continuar, vamos dar sequência aqui na nossa segunda aula, no nosso segundo arquivo. E eu quero ensinar para vocês agora a trabalhar com contagem, tá bom? Eu, inclusive, acho que eu vou apresentar um elemento aqui que já é do Excel avançado, hein? Olha, eu acho que vocês conseguem. Vamos pensar junto, ó. Eu vou criar uma pequena lista de pessoas. É mais ou menos assim, como se eu estivesse querendo simular um censo, tá? Sabe o censo que o povo vai aí na tua casa, pergunta teu nome, quantas pessoas tem, quantos homens, mulheres, que salário, essa história. Então, eu vou criar aqui um censo, onde eu vou ter o João, a Maria, a Joaquina, o José, o Jorge. Será que eu consigo tudo com o Jota? O Jerônimo. Quem mais? Acabou os nomes, né? Então vou mudar. O Paulo e o Tadeu. Tudo bem? Ih, só tem uma menina? Tem duas, né? Tá bom. Então, olha só. O João é menino, a Maria é menina, a Joaquina é menina, José menino, menino, menino. Eu vou colocar Paula, tá? Só para equilibrar um pouquinho. Paula. Que a Paula é menina também e o Tadeu é menino. Primeiro, né, vocês perceberam que tem um mistério aqui. Conforme eu vou digitando o sexo da galera, a cor da célula já está se transformando, né? Fica o mistério, fica no ar aí o mistério. Daqui a pouco a gente vê isso. O João tem 30 anos, a Maria tem 20, a Joaquina tem 48, José tem 23, Jorge 30 também, Jerônimo 49, a Paula tem 18 e o Tadeu tem 50. Salário, 2.000. Tô inventando, tá, gente, esses números aqui. Joaquina, 1.200. José, 3.100. O Jorge, 2.300. Jerônimo, 1.800. Paula, 3.500 também. E o Tadeu, 2.900. De onde eles são? Como eu tô aqui em São Paulo, gente, eu só sei as coisas daqui, tá? Eu não conheço muito o país. Então eu vou colocar os bairros, nem vou pôr cidade, vou pôr cidade e bairro, vai. Eu vou pôr a minha cidade, Guarulhos. Esse daqui é do Tatuapé, que é um bairro aqui. O outro é de São Miguel. O José também é de Guarulhos. Percebam que quando eu digito uma palavra que já foi referenciada anteriormente, na mesma coluna, tá, gente? Tem que ser na mesma coluna. O Excel ele sugere para mim, ó, eu digitei Gu, ele já sugeriu Guarulhos. Se eu der Enter, ele efetiva a sugestão. Isso aqui é bem legal, viu? Penha, Guarulhos de novo. Deixa eu ver, Carrão. Tem um lugar que chama Carrão. E deixa eu ver mais um. Vai ser Penha de novo. Beleza? Então eu tenho aqui a minha pequena tabela com um mistério e eu vou começar a trabalhar. Olha só o meu problema. Eu tenho que descobrir quantos homens eu tenho na minha lista, quantas mulheres eu tenho e no total quantas pessoas são, ok? Eu tenho que descobrir a média da idade. Percebam, não é a média. A média simples que nós aprendemos calcula a média geral. Ele não faz distinção entre gênero, se é homem ou se é mulher. Ele faz a média, né? Não é exatamente isso que eu quero, isso não me atende. Então, para a gente começar a preencher essa planilha, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos novos. Eu preciso apresentar os conceitos de contagem, ou conte, tá? Basicamente, o Excel permite que a gente conte... Opa, não é não. Num, que é contar números, coloca aqui, números, valores... E contar com célula que está vazia, 0. Tá bom? Como que funciona isso? Olha só. Existe a função chamada continum. Na boa, gente, por dedução lógica, eu sei que continum conta número, não é? Então eu vou fazer aqui, ó, conte.num. Ok? Funçãozinha conte.1, novidade para a gente. Essa função, ela tem que ser aplicada em uma coluna numérica. Porque, afinal de contas, é conte.num. Ela vai fazer a contagem de quantas células com números eu tenho nesse intervalo. Tudo bem? Quantas células eu vou contar as células deste intervalo que são compostas por números. Ok? Vou dar Enter ao resultado. 8 células com números. Se eu pegar a conte.num
e aplicar ela num intervalo que tem texto, olha o resultado, 0. Porque ele está falando que neste intervalo não tem nenhum número, tá bom? Então, count.num, ela só é realmente eficaz se aplicada em células, em colunas, em referências que possuem números. Poderia aplicar aqui no dinheiro também, viu, gente? Apesar de ter o R-cifrão aqui, esse R-cifrão é só uma formatação. Na verdade, isso aqui é dinheiro, tá bom? E existe o count.valores. O count.valores, gente, ele é bem legal também, porque se eu aplicar ele numa coluna que tem texto, olha o resultado, ó. 8. Eita, peraí, coloquei no lugar errado. Count.valores. Aqui, ó. Count.valores. Se eu aplicar essa fórmula no intervalo que contém texto, ele vai dar certo, ó, 8. Mas e se eu aplicar o count.valores numa célula que contém números? O resultado vai ser, gente, exatamente o mesmo. Olha que legal. Porque o count.valores, ele conta a célula preenchida. A célula tem valor, não importa qual seja o valor. Se é letra, se é número, se é data, se é o que dinheiro, não importa. Tem valor? Tem. Então o count.valores pega. Tudo bem? Count.valores é muito útil, tá, gente? E se você parar para pensar, ele é um pouquinho mais versátil que o num, né? O count.num. Porque imagina que a pessoa errou a digitação, né? A pessoa colocou aqui 10 e aqui colocou Maria. Maria. Olha só. O count.num já quebrou, porque não tem mais números aqui. E o count.valores continua íntegro, porque na verdade tem preenchimento? Tem. Então ele conta, tá bom? Só desfazer aqui para não quebrar tanto. E o contar vazio. Contar vazio. Olha como que é a sintaxe da fórmula. Contar ponto vazio. O contar vazio, ele é muito interessante porque ele conta células que não foram preenchidas, tá? É o oposto do contar valores. Se eu selecionar aqui, ó, ele vai me dizer que não tem nenhuma célula vazia, tá vendo? Agora, e se eu apagar o Tadeu? Ó, apaguei o Tadeu. Olha o que ele faz. Ele me diz que agora eu tenho uma célula vazia. Então pensa comigo, imagina, vou voltar lá, tá? Imagina que o teu chefe fala assim, ó, ele te dá a lista dos clientes e fala, eu quero saber quantas pessoas não têm e-mail. Exemplo, tá, gente? Você sabe aí. Aí você vai pegar na coluna do e-mail e vai dar lá um contar vazio. Vai selecionar a coluna inteira. E aí o que vai acontecer? A fórmula vai te dizer, ó, tem X pessoas que não têm e-mail cadastrado. Percebe? Contar vazio é útil também, tá bom, gente? Por que eu estou falando isso? Porque agora você já sabe contar. Se você já sabe contar, você já consegue me dizer quantas pessoas que tem na minha lista. Aqui, ó, tá fácil. Você pode, inclusive, usar o count.num ou count.valores, dependendo de qual é a abordagem que você quer fazer. Por costume, tá, gente? Eu vou pegar o count.valores e vou somar os nomes. E aí eu vou dizer que eu tenho 8 pessoas na minha lista. Certinho. Agora eu quero saber quantos homens tem e quantas mulheres tem. Aí que o bicho pega e é aqui que a gente começa a dar um pezinho no Excel avançado, tá bom? Porque o count.num não me atende, porque ele não faz distinção pelo sexo. O count.valores também não, e muito menos o contar vazio. É ou não é? Então, eu preciso primeiro fazer uma verificação. Eu preciso ver se o sexo é masculino ou feminino. Percebam, eu preciso fazer se o sexo é masculino ou feminino para depois contar. Estão entendendo? A questão é que a sintaxe dessa função envolve uma contagem. Envolve uma contagem e um critério e uma condição. Olha só, conte.c, ou seja, conte para mim apenas se algum critério for satisfatório. Beleza? Fácil, vai. Então, olha só. Eu vou fazer lá direto. Ó. Conte.c. Intervalo. Ó, 2 argumentos, hein, gente? 2 argumentos. Intervalo. Esse intervalo é o intervalo que vai ser avaliado. Pensem comigo. Eu vou avaliar o resultado que eu quero é com base em quê? É com base no sexo da pessoa, não é? Então, esse intervalo é o intervalo que contém os meus critérios. Contém os itens que eu quero avaliar. E que, no nosso caso, ó, é a coluninha do sexo. Eu não quero avaliar com base no sexo, ou homem ou mulher. Então, o que eu quero avaliar é esse intervalo aqui, ó.
é o intervalo que contém todos os sexos, não é para pegar um por um. Eu já vi gente fazendo assim, ó, com o Ctrl, lembra que eu ensinei? Pegando isso. Não dá certo, gente, porque isso eu digitei errado, isso eu preciso trocar o valor, né? Não é prático, não é funcional isso. Então, pega todo mundo, não tem problema, tá bom? Ponto e vírgula. Percebam que depois da ponto e vírgula acendeu aqui o argumento do critério. Agora sim, ó, qual dessas opções é o que eu quero contar? Percebe? Como eu estou aqui na coluninha, na casinha do masculino, eu vou colocar a letra M. E aqui já entra o aprendizado de um outro conceito. É assim, gente. Toda vez que você for usar numa fórmula, ou como argumento de entrada, ou até como parâmetro de saída, sempre que você for usar um texto, uma letra, uma palavra na sua fórmula, ela precisa obrigatoriamente ser digitada entre aspas duplas. Olha só, não são dois apóstrofos, tá, gente? Aspas duplas, ok? Geralmente fica ali pertinho do número 1 no seu teclado, geralmente. O que acontece? Se eu não colocar essas aspas duplas, o Excel acha que é uma fórmula, tá vendo? Ele até abre a sugestão com as fórmulas que começam com a letra M. É isso que eu quero fazer? Não é, né? Então, eu quero que o Excel avalie o texto M, a letra M. Porque é M que está aqui, tá vendo? Se tivesse escrito aqui masculino, aí eu teria que digitar aqui masculino também, tá bom? As pessoas costumam me perguntar se a letra maiúscula ou minúscula faz diferença. Não faz diferença, tá? O Excel ele não vai considerar isso. Se eu colocar aqui, ó, letra minúscula, aqui, ó, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então vamos ler a fórmula. Olha só, Excel, conte para mim os itens deste intervalo se o valor for M. Bacana, né? Faz sentido. Conte os itens desse intervalo, ou seja, dessa coluninha, se o valor for M. Beleza? Vou dar Enter aqui. E aí eu vou descobrir que na nossa lista eu tenho 5 homens. Olha que bacana. Vou trocar o sexo do João aqui só para fazer um teste, tá? Olha só, vou colocar feminino e vou dar Enter para ver se muda. Olha lá, 4 homens. Funcionando. E detalhe, até mudou a cor lá em cima, né? Ficou vermelhinho. Funcionando, coisa mais linda do mundo. E se você faz conte num de homens, você faz conte C, né? Conte C. Eita, eu quero conte num, né? Conte C de mulheres. Qual que é o intervalo? Intervalo é que contém o meu critério. Ponto e vírgula, e aqui qual é o critério que eu quero avaliar. No meu caso, na coluna das mulheres, o sexo. Olha que lindo, gente. Funcionando. E se, por acaso, eu mudar, né? Lembra que eu falei? Se eu mudar aqui o sexo, arruma tudo. Perfeito. Então, matamos a questão das contagens. Vamos entrar agora na questão das médias. Média, como nós vimos lá no começo, a média natural também não me atende. Então, eu preciso fazer uma média e aplicar uma condição, também conhecido como média C. Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Igual média C. A diferença é que o média C ele não tem ponto, tá, para separar a média do C, da condição. É média C. Eu quero que você média C. Percebe? Olha que legal. O média C já tem 3 argumentos. Está aumentando, hein? Percebam que tem um argumento aqui no finalzinho que ele está destacadinho. Ó. Esse argumento, quer dizer, isso aqui indica que esse argumento é opcional, tá bom? Mas no nosso caso vai ser importante, vai precisar. Média C, intervalo. Intervalo, como nós já aprendemos, é o intervalo que contém o item que eu vou avaliar. E como eu estou avaliando pelo sexo, o meu intervalo é o sexo, né? Coluninha do sexo. Ponto e vírgula. Critério. Critério é qual destas opções que me interessa. Né? Nós já vimos que nesse caso é o M, que eu estou avaliando o masculino. E por último, percebam que eu estou separando com ponto e vírgula, tá? Por último aqui, o intervalo da média. O que é o intervalo da média? É quais os valores numéricos que eu vou utilizar para fazer a média. No nosso caso, é a idade. Percebe? Então, eu vou pedir para o Excel fazer uma média desses valores, que são a idade, se na coluna do sexo for M. Olha que bonitinho. Eu vou fazer uma média da idade se
no sexo for M. Tá bom? Eu recomendo até que você fale as fórmulas, viu, gente? Vão te achar doido, vão achar ser pirado, não tem problema. O importante é que você entenda o que está fazendo. Vou dar Enter aqui. E a média dos homens é de 36 anos. Quanto que era a média geral? Não lembro. Média geral aqui, ó. A média geral era 33. Olha só. Os homens estão mais velhinhos, né? E vou fazer a média das meninas aqui. Média C. O que é o intervalo? Intervalo que eu quero avaliar. Beleza. Ponto e vírgula. Qual é o critério que eu quero avaliar? É o F, nesse caso aqui. Qual que é a coluna que tem os valores para fazer a média? No meu exemplo, é a idade. Então, olha só. A média de idade das meninas é 28 anos. A média de idade dos meninos, 36. Média geral, 33 anos. Bacana, né? Eu quero até aproveitar essa apresentação aqui para mostrar um outro item para vocês. Percebam que eu tenho várias casas decimais, né? Isso nem sempre é exatamente o que a gente quer. Pode poluir um pouco. Pensando nisso, o Excel tem essa ferramenta aqui, ó, no grupo números. Aqui eu posso aumentar ou diminuir as casas decimais. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, vou diminuir as casas decimais. E o Excel vai fazendo aqui a redução para mim, sempre arredondando, tá? Com o critério padrão aí de passou de 5 vai pro de cima, né? Tá abaixo do de cima, do 5 vai pro de baixo. Então, 28,7. Se você precisar de mais casinhas decimais, você pode colocar também, ó. Tem empresa que trabalha com até 4, né? Então, você define o que é aceitável no teu contexto. Tudo bem, gente? Olha que bacana. Aprendemos... Ah, peraí, as cores, né? Então, calma aí, as cores eu mostro na próxima aula, daqui a pouquinho. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa legal aqui. Dá para você fazer uma série de análises, dá para você contar agora com base em algum critério, fazer média, fazer soma. Ah, pessoal, somar também, tá? Ó. Soma C. Mesma coisa que a média. Eu vou somar o salário dos homens, tá? O meu critério aqui, o meu intervalo de sexo, o meu critério é masculino. E eu vou somar o quê? Vou somar o salário, tá bom? Então, ó, a soma do salário dos homens é isso aqui, ó. Deixa eu colocar bem formatadinho, que agora nós já sabemos operar o Excel, ó. Vou fazer de novo. Soma C, intervalo. Intervalo que tem o meu critério é o sexo. Qual é o sexo que eu quero avaliar? E qual o valor que eu vou somar? O resultado, olha só. A soma do salário dos homens e a soma do salário das mulheres. Beleza? Fantástico isso, hein, gente? Vocês entendem o poder que vocês têm na mão agora? Dá para fazer um montão de coisa legal. O teu chefe nunca mais vai te olhar do mesmo jeito. Tá bom? Então pratiquem aí e daqui a pouco eu volto. Abraço.